In progress. Oi, amores! Paz! Ai, gente, chegamos aí, vamos lá. Vamos começar aqui. Desculpa o atraso, gente. De verdade. Valeu, Rose. Estava em outra reunião, me distraí. Eu estava em outra reunião e me distraí. Eu falei, misericórdia! Meu Deus! Eu falei, acabei de acabar outra reunião. Acabei de acabar. Né? Eu falei assim, gente, de verdade, eu estava super distraída na outra reunião e não prestei atenção no horário. Estou achando que agora é 9 horas. Mas bora lá, vamos começar aqui a nossa reunião, né? Que é muito importante. Não consegui nem abrir aqui ainda no notebook, né? Não abri por causa que não dá tempo, está abrindo aqui ainda o notebook. Aí eu falei assim, não, vou correr, vou abrir aqui no celular, enquanto está abrindo aqui no... Tá atualizando aqui o notebook, gente, para variar, né? Então, aí eu falei assim, não vou abrir aqui no celular. Mas vamos começar aqui, então? Vamos fazer assim, então? André, ora aí para a nossa reunião, abre aí o áudio e ora para poder abençoar esse momento que estamos aqui juntos. Amém? André? Caco? Oi, tá aí? Boa noite, paz seja com todos. Amém! Eu ia tossir, que eu tô com uma tosse chata, Ai, que alérgica, legal! mas tudo bem. Tosse, filho, você tem direito de tossir, vai. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma noite abençoada, Amém. acredito eu, né? Já está sendo, né? Só o fato de nós estarmos aqui é porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, Amém. nós pedimos a tua bênção nesse momento, Deus. Amém. Nesta noite, nesse período, ao qual o Senhor preparou para que possamos estar reunidos, Senhor Deus, principalmente na tua presença, Deus Santo. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa conduzir nesta noite, pastora Anivalda, ou seja, quem for falar alguma coisa, que o Senhor venha trazer do céu aos nossos corações, Amém. meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo neste momento. Nós te convidamos também, Espírito Santo, direciona essa reunião para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amores, amém. Vamos começando aqui, amém? Eu comecei a semana passada lendo 1 Timóteo 4, agora eu quero ler a 2 Timóteo 4, né? Para vocês poderem ver que é muito interessante como 1 Timóteo e 2 Timóteo estão falando praticamente a mesma coisa, né? Ai, vamos lá, cadê aqui? Está aqui. Aqui. Lá está 1 Timóteo 4:1 e aqui a 2 Timóteo 4. Tipo assim, ó. 4:3, 2 Timóteo 4:3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e, ao contrário, tendo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado, se lembra? Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Né? O que Paulo estava falando aqui, praticamente para Timóteo, né? O seu filho na fé. E quando ele está falando isso, ele está falando acerca desses tempos que seriam difíceis, tempos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Mas, gente, ainda que o Senhor Jesus não volte efetivamente como a volta de Cristo, mas eu falo que Jesus parece que é como se o arrebatamento tivesse começado no meio de tanta gente que morreu, né, durante esses 2 anos, né, por conta aí do Covid, e continua ainda muita gente agora, muitos que praticamente tomaram a vacina. O que aconteceu? Está abrindo o meu computador aqui, gente, tá? Está abrindo aqui o computador, vou colocar vocês aqui no notebook, né? Mas uma das coisas que você que tomou a vacina, assim como eu, teve vários tipos de reações. Eu digo como leiga, não sei do assunto, né? Mas dizem que
que aqueles que praticamente passaram muito mal quando tomaram a vacina era porque uma das coisas que o Covid faz é acentuar alguma coisa que provavelmente a gente já tenha. Está entendendo? Então, se você tinha uma predisposição para alguma doença, então o que o Covid vinha fazendo era justamente atacando, vamos dizer assim, aquele órgão mais fraco. Por isso que muitas chegaram a ter reações e variantes de reações, né? E porque tem uns que ficaram muito ruins ao tomar a primeira dose, né? E outros não sentiram nada, né? Dependendo também da vacina que foi tomada, né? Tem vacinas que foram mais, vamos dizer assim, mais agressivas, mas muita gente não teve praticamente reação, né? Por causa que a vacina nada mais é você contra-atacar o veneno com o próprio veneno. Por isso que é vacina. No fundo, todo mundo foi infectado agora pelo Covid através da vacina. Ou seja, todo mundo é como se todo mundo tivesse tido Covid agora, né? Só que agora numa dosagem menor por causa da vacina. E ali o corpo conseguia, vamos dizer assim, produzir anticorpos, né? Para combater vamos dizer assim, aquilo que veio numa dose menor, vamos colocar assim. Então, por que eu estou falando para vocês acerca disso? É por causa que, quando fala aqui do Covid, e muitos na segunda dose não tiveram reação nenhuma, outros tiveram reação, né? Mas segundo aí a Rádio Peão, como eu falo, a Rádio Peão dos leigos, e eu faço parte dos leigos, porque não é a minha área da saúde, não é o corpo, mas a mente, né? E quando fala do corpo, é alguma coisa que a mente desenvolveu, né? Então, o Covid, dizem, né, que ele ataca justamente aquele órgão que estava mais fraco. Por isso que muita gente, quando acaba sendo acometido, alguns resistem, outros não, até por conta do diabetes, pressão alta, coisas que aconteceram. E muita gente que desencadeou algum tipo de doença, vamos dizer assim, que depois que tomou as 2 doses, né? E falou assim, a pessoa nunca teve isso e agora está com isso, a pessoa nunca teve isso, agora está com isso, né? Mas é como se tivesse pegado Covid e ficado com sequelas, né? Então, e muitos que partiram, mas nunca morreu tanta gente, vamos dizer assim, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento. E esse conhecimento acabou, vamos dizer assim, diz a palavra de Deus, que nos últimos dias o conhecimento, a ciência se multiplicaria. Mas junto com o aumento da ciência, o amor também de muitos esfriaria, né? Então, falando sobre essa situação, a importância de nós entendermos os últimos tempos, né? O que é os últimos tempos? Os últimos tempos, prevendo aí a chegada do anticristo, a preparação com esta geração, né? Nunca foi tão bombardeado, falando sobre, né, o motivo de nós estarmos orando, não teve nenhuma geração que foi tão bombardeada no mundo espiritual igual a esta geração de agora, das crianças e juniores. Por quê? Porque essa geração de crianças e juniores que está agora é tudo muito comum, eles lidarem com o mundo espiritual e ver a parte, vamos supor assim, das trevas como algo que não é mal, né? Então, eles têm acesso a desenhos, eles têm acesso a muitas coisas que há tempos atrás alguém, para poder fazer um filme, para poder fazer uma música, as músicas tinham mensagens subliminares, né? Eu preguei muito acerca de mensagens subliminares há 30 anos atrás, 40 anos atrás,
nós tínhamos as músicas que eram tocadas de trás para frente, né? E quando a música era tocada de trás para frente, não sei quem é dessa época, quem viu esses estudos que nós trouxemos, isso, mas a pessoa que participou disso é muito antiga mesmo no Evangelho, que teve o estudo e ouviu as músicas tocadas de trás para frente. E quem colocava esse recurso nas músicas, as músicas eram invocação satânica, só que as músicas tocadas, no caso, de forma normal, né? De forma horária, vamos dizer assim, ela tinha a voz normal, tinha a mensagem normal. Quando ela era colocada no anti-horário, né, a rotação contrária, o que acontecia que era nítido ouvir as letras, né, e a invocação e exaltação a Satanás dentro das músicas, né? Então, eu queria até que alguém aqui que participou dessa época, lembra dessa época aí das músicas subliminares? Abre o áudio aí e compartilha com a gente. Eu não quero ficar falando aqui sozinha, eu quero que vocês participem. É muito importante. Quem participou dessa época aí das músicas subliminares? Teve alguém aí ou todo mundo aí é novinho? Os mais velhos aí participaram desse tempo, das músicas. Ninguém? Ninguém lembra disso? Uau! Só eu aqui que sou a velha? A velha convertida? Deixa eu ver aqui. Pastora. Oi, amore. Oi. Fale, então, pode falar. Eu não cheguei a ouvir, mas eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um monte daqueles LP grandão, né? Aqueles Isso discos da mesmo. Xuxa. Isso. Eu tinha a coleção toda da Xuxa. Aí a minha avó, ela é crente, né? Aí ela foi na minha casa e eu lembro, ela e a minha mãe quebrou tudo os discos, porque disse que se rodasse ele de trás para frente, ia ouvir mesmo isso daí. Mas eu não cheguei a ouvir, mas eu lembro disso. Lembra? Então, a vovó... Ficou gravado. Ficou ótimo, amor. Boa, obrigado. Obrigado, Cris, pela participação aí. Tá vendo, gente? Para vocês que não é da época, mas eu pode falar. Então, tem uma da Xuxa, que é Hilarie, que é invocação, né? Está invocando. Uma música da Xuxa. Hilarie. A música, essa música da Xuxa aí, que fala Hilari, Hilari, Hilarie, ela não precisa nem colocar de trás para frente. Ela é nítida. Ela, em brasileiro, tá chamando é bem nítida. a uma entidade. Tá entendendo? Então, essa daí, boa, fofinha, muito boa você ter lembrado. E essa daí não está nem de trás para frente. Essa daí verdade. Essa daí já está explícita, praticamente como eu posso dizer? Eu estou tentando abrir aqui, tá, gente, notebook. Então, tipo assim, essa aí está explícita sem ser de trás para frente, tá? Mas é muito boa a sua colocação, fofinha. Para quem não tinha noção de tempos passados, o quanto foi propagado isso no aspecto, e os pais ficavam, tá aí a Cris falando, os pais ficavam desesperados, né? E quebrou um monte de vamos dizer assim, de LPs da época, porque foi assustador o que foi descoberto. Mas o que era? Aquilo ali era de uma forma camuflada, né? Camuflado no aspecto de que os pais eles não admitiam que os filhos vissem algumas coisas, se soubessem. Não estou falando de pais cristãos, não, gente. Tá? Mesmo pais, só deles descobrirem que tinha alguma coisa subliminar, eles tinham tanto temor a Deus, tanto respeito ao mundo espiritual, que eles já, não, você não vai ver isso, você não vai... Né? Era o jeito dos pais, praticamente, há tempos atrás, né? Lá há 30 anos atrás. Né? Mas hoje, sem querer ser... eu consegui abrir aqui o computador. Ótimo. Então, aí, agora eu consigo ver todo mundo. E aqui, na outra eu não estava conseguindo ver. Vamos lá. Aqui no... Junte-se...
Ótimo. Tá bom, peraí, gente, deixa eu tirar eu de um aqui, que eu estou sobrando aqui. Estou sobrando, peraí. Ai, deixa eu ver a iluminação onde está melhor. Aqui. Aí, né, falando sobre... Estou vendo todo mundo agora. Peraí. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu mexer no computador aqui. Fechei, rapaz. Deixa eu fechar. Boa. O que a Fofinha falou, o que a Cris falou. O que nós temos que estar atento, né? Os tempos hoje estão muito mais desafiadores, gente. Estão me ouvindo aí, beleza? Todo mundo me escuta aí, beleza? Tá? Os tempos hoje estão muito mais desafiadores, porque hoje nós teríamos que explicar para eles, tá? Porque não adianta a gente chegar... Tem coisa, gente, que não dá para, não desce. Tem coisa que você não vai compactuar, vocês estão entendendo, com coisa que você fala, não, filho, e aí exagerou, né? Mais ou menos assim, ô filho, isso daí, poxa vida, de argumentar, né? Eu lembro do meu filho, né? Que ele tinha os jogos dele, né? E eu não acompanho, eu não sei jogos de videogame. Até hoje eu não sei os jogos de videogame, mas eu via que ele tinha um GTA, né? E eu falei para ele, eu falei assim, ó, você decide a sua vida, eu falei para ele na época. Eu não vou ficar falando para você o que você tem que fazer e não tem que fazer, tá bom? Você é do Senhor Jesus, você que decide se você dá brecha ou não. Só quero dizer uma coisa para você, eu não quero ninguém chorando à noite porque está com medo. Você dá brecha e depois vem chorar, viu? Eu falava para ele. Aí, quando tinha os pesadelos, aí eu falava assim, tá vendo? Tá vendo? Você acha que o diabo não quer te pegar? Quer sim. Aí eu falava para ele assim, por quê? Mas ele só vem a tentar assustar aqueles que ficam dando brecha para ele. Você fica assistindo, jogando essas porcarias. Eu não vou quebrar nada que é seu. Eu não vou quebrar. Você vai quebrar. No dia que você quiser. Eu não vou ficar te vigiando. Tá? Mas aí ele já tinha 8, 9 anos, entendeu? Porque quando ele era pequenininho, não jogava mais esses jogos assim. E eu lembro que ele, por conta própria, ele mesmo quebrou lá os jogos dele. Mas, gente, foi uma libertação. Ele não queria quebrar, porque era muito legal. Mas foi ele. A questão é que os pais, às vezes, não explicam, né? Agora, porque essa questão do mundo espiritual é muito comum as crianças terem medo, porque eles são muito sensíveis. Mas é nessa hora que os pais têm que aproveitar e falar para eles, viu? Mas você assiste essas coisas, depois chega de noite, você fica com medo de ficar sozinho. Chega de noite, você tem medo. Você fica com medo. Por quê? Você acha que o inimigo respeita a criança? O inimigo não respeita a criança. Então, o que a gente tem que falar? A gente tem que trazer uma conscientização, não somente dizer não, mas falar que o inimigo está querendo, sim, uma brecha. Mas eles é quem sabem, tá entendendo? Eles é quem sabem se vai ver, não vai ver, você tá entendendo? Mas quando chegar aquela... Porque todo mundo, gente, tem opressão. Todo mundo passa por opressão, mas principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Agora, só que a hora, quando os pais estão atentos, a argumentar com eles e trazer a palavra para eles. Falar o seguinte, você acha que na hora que está falando essas coisas aí, está invocando quem? Você acha que está orando para quem? Para quem que está orando? Você acha? Está certo isso? Você quem decide. Você quem decide. Só que depois você vai pegar e orar, pedir para poder passar de ano, pedir para Deus poder te abençoar, mas você acha que Deus está feliz com esse tipo de coisa que você vê? Né? E isso não é só para as crianças, mas é os adultos também, né? Que, gente, é quase assim, sério? Tudo bem? Mas tudo bem, se para você tudo bem. Depois, cada um que vigie sua casa, cada um que vigie a sua vida.
essa questão de autorresponsabilidade. Só que é muito interessante quando vem essa opressão, né, da parte do lado espiritual. Aí a criança vem e não consegue dormir sozinha, né? É hora dos pais falarem. Por que você tem medo? Jesus está aqui. Jesus está aqui, mas é muito difícil para a criança, porque muitas vezes esse medo da criança de ela estar sozinha no quarto, no escuro, sabe? Tem N situações que, às vezes, pode ser uma opressão. Não estou falando que é, mas pode ser. Só que agora, essa hora é hora dos pais argumentarem com a criança. Olha, você já orou hoje? Você orou para poder... Você orou para poder comer? Você orou, Cicrano? Né? Só que, às vezes, muitas coisas vêm dos próprios, praticamente, adultos, que vai naquele ritmo. A criança, ela é muito... Ela é corta e cola. Você está entendendo? Ela simplesmente copia o comportamento dos adultos. Né? Então, nós vamos ensinando para eles acerca do compromisso com Deus. Né? Não, hoje é dia, hoje nós vamos para a igreja, você não vai ficar em casa, você vai para a igreja. Você está entendendo? Por causa que a Vilma está perguntando se pode falar. Lógico que pode, Vilma. Abre o áudio aí. Pode falar sim, lógico, fica à vontade. Pastora, sábado passado... Ai, boa noite, paz. Eu vendo a senhora falar sobre essas músicas, né? Eu sou desse tempo aí, que a senhora falava muito com o pastor sobre isso. E sábado passado, nós fomos na casa da minha irmã e o meu sobrinho de 5 anos tinha instalado no celular da minha irmã um jogo da Arlequina. Isso nem sei, gente. E sem elas verem. Sem elas verem. Aí eu e a Glaucia chegamos lá e ele todo feliz falou assim, tia Vilma, olha só que legal, quer falar com a Arlequina? Eu falei, quer falar com a Arlequina? Por que você tem ela? Tenho. Peraí que eu vou fazer a chamada de vídeo para a senhora ver. Quantos anos ele tem? 5. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. 5 anos, pastora. Eu fiquei, né? Bom, com essa idade aí até a gente sabe lidar. E eu e a Glaucia ficamos assim, olhando para cada outra. Eu falei, Zé, você não viu o Enzo instalando esse jogo? Ela falou, Vilma, não vi. Aí a gente fez a chamada de vídeo. Não é que algum personagem, né, vai lá e fala com ele. E eu peguei, né, eu e a Glaucia pegamos e explicamos para ele. Eu fiz um estudo rapidinho lá e mostrei para ele quem é a Arlequina e falei para ele, você está feliz falando com a Arlequina? Expliquei todo aquele processo que a gente trabalha com essa idade. E falei assim, olha, nós vamos desinstalar esse jogo, porque isso aqui não é de Deus, e isso aqui que está deixando você assustado. Não, tia Vilma, eu falo com ela todo dia. Eu falei, mas não pode, Enzo. Essa Arlequina aí é o demônio, que é a namorada do palhaço. Aí ele começou a contar a história todinha em relação a isso. Eu falei assim, não, eu sei tudo isso, Enzo. Eu vou ler aqui para você o que significa a Arlequina, e você junto com a tia Vilma, nós vamos orar, né? Porque ele tem medo, quando ele vem dormir aqui, ele só dorme com a gente segurando a mão. E eu expliquei para ele sobre a Arlequina, sobre o palhaço. E eu falei assim, Enzo, não pode instalar essas coisas no celular da tia Zete, porque ela não viu você fazendo isso. E eu expliquei tudo, pastora, sobre a Arlequina. Aí ele perguntou, então pesquisa aí sobre... não sei o que lá, Neto. Felipe Neto. E eu fui explicar para ele, tudo pesquisando sobre eles e falando, nossa, tia Vilma, tudo isso é verdade? Eu falei, é verdade. E agora nós vamos orar e você vai aceitar Jesus para que você não tenha mais medo dessa Arlequina, nem do palhaço, nem de nada, tá bom? Pastora, ele orou e ele falou assim, tá bom, tia Vilma, eu não vou fazer mais isso. Mas para a senhora ver como que está o pé, né, a situação das crianças. 5 anos, instalou esse jogo, faz chamada de vídeo, aparece a Arlequina no vídeo e falando normal com ele, mostrando a casa da minha irmã todinha, como que é a casa,
hackeando, né? Hackeando tudo. E eu explicando para ele, eu e a Glaucia explicando sobre isso. E ele ficou tudo assim, apavorado, assim, quem é o nosso herói? Jesus, então. Você não precisa de Arlequina para ser herói, não. O nosso único herói é Jesus. E ele aceitou de boa. Falei, Zé, falei para minha irmã, vocês têm que ficar de olho o que o Enzo está fazendo. 5 anos, ele é muito inteligente e vocês têm que ficar de olho. Porque se eu não estivesse aqui com a Glaucia, o que seria? E a gente desinstalou um monte de jogo em relação a isso do celular da minha irmã, explicando para ele tudo, porque não adianta só apagar e não explicar. Tem que entrar na situação, explicar o que está acontecendo, puxar a história e explicar, porque eles são muito inteligentes e eles entendem muito. Então, não adianta só falar. Tem que falar e explicar, mostrar a situação e as consequências que tudo isso traz. Então, eu falei para ele, não é para instalar mais esse jogo, essa Arlequina é do diabo, é o próprio diabo, olha aqui a fisionomia dela. Mostrei várias figurinhas, né, no celular dessa Arlequina, e ele ficou assim, apavorado. Então, assim, não adianta, essa idade não adianta só questionar, não adianta só falar. Tem que provar que isso não é do bem, que isso não é legal e que assusta mesmo. Porque ele, para dormir, é só Jesus. Então, assim, toda vez que ele vem aqui, ou eu vou lá, eu sempre trago a memória do Enzo, que essas coisas não é de Deus, porque ele fala, tia Vilma, vai contar a historinha? E ele sabe a historinha, todas as historinhas que eu conto aqui, ele conta lá na igreja, né, que eles estão com a pastora Denilson agora, e ele fala assim, aí o pastor perguntou, com quem você aprendeu essa musiquinha, que é da quadrangular? Com a minha tia Vilma e o tio Flávio. Então, assim, tem que sempre estar mostrando a verdade. Não só questionar ou brigar, mas tem que mostrar, provar tudo aquilo que não é de Deus. Porque aí eles entendem, porque é muito figurinha, é muito visual. Então, assim, eu estava falando isso, eu lembrei, falei assim, gente, essa idade de até 4 anos, 5 anos, são muito visual. Não adianta só contar a história. Tem que trazer e mostrar e provar para eles a realidade, que nem eu fiz para ele. Eu falei, Enzo, olha o que essa Arlequina faz. Ela é do demônio, ela é namorada do palhaço, ela mata as pessoas, ela não é do bem. Aí ele falou assim, tá bom, tia Vilma. Eu falei assim, então, quem é o nosso herói? Jesus. E você precisa de outro super-herói? Não. Você não precisa de outro super-herói. O único exclusivo é Jesus. E ali nós oramos e ele aceitou Jesus, né? Porque toda vez tem que ficar lembrando isso. Por quê? Vai numa casa, é uma situação. Vai na outra, é outra situação. Vai em outro lugar, cada mãe dele é outra situação. Então, toda vez que eu encontro o Enzo, eu trago a memória dele que ele é de Jesus. Então, falando isso sobre essas músicas, sobre essas idades, eu lembrei, eu falei, preciso contar isso, porque essa idade aí tem que mostrar, provar para eles a realidade. Muito bom, obrigado, Vilma. É isso mesmo, quando eu falo que vocês contribuem, porque, queridos, não adianta, não tem essa, não pode. Não pode por quê? Você sabe explicar por quê que não pode? Você tem que estar por dentro dos desenhos, você tem que estar por dentro daquilo que seus filhos veem. Seus filhos, não somente filhos, netos, sobrinhos. A Cris foi fantástica aqui quando ela falou da avó. Hoje o papel da avó é uma coisa fantástica, gente. A importância da avó, tá entendendo? As vó hoje são tudo vós que é tudo vós jovens, entendeu? Tá entendendo? Hoje você olha para alguém de 40 anos que é vó. Gente, um homem, uma mulher de 40 anos hoje é super jovem. Mas antigamente eles eram tidos por velhos, porque era vó. E hoje as vós estão por cima aí da carne seca, como diz o ditado. As vó hoje estão bombando, entendeu? Os vozinhos hoje, os vozinhos, né, estão muito bem na fita, né? Eu atendia um adolescente, né, de 15 anos, e eu brincava com ele, né?
eu dizia assim, eu falei assim, você já viu como você é bonito? Ele falou, não, eu não sou bonito. Eu falei, você é, né? Atendia essa semana, antes de ontem. Eu falei assim, você viu como você é bonito? Aí ele falou assim, eu não sou bonito. Eu falei, cara, você não se enxerga. Eu falei para ele, não é possível. Usa o que você tem. Falei para ele, usa o que você tem para fazer amizade. Você vai ter um monte de menina, tudo bem que elas vão estar com segunda intenção. Ele falou, não, você não sabe como eu sou. Eu falei, não, eu não preciso. Falei assim, não precisa nem tirar a máscara, você é bonito. E olha o que eu falei para ele, eu aqui, essa velha, falei para ele assim, essa velha aqui de 54 anos, que eu estou falando como uma avó. Você está entendendo? Se eu consigo ver tudo isso em você, já imaginou as meninas da sua idade? Eu dizia para ele, né? Já imaginou? Você está se subestimando, não é possível que você não se ache bonito. O danado é bonito mesmo, gente, está entendendo? Mas é uma questão de como se vê, entendeu? E eu falei assim, você não está falando a verdade para mim, você não se acha bonito? Eu falei assim, uma velha, falei para ele. Aí ele falou assim, velha você? Aí eu falei, viu como você sabe ser gentil? Você nunca pode chamar uma mulher de velha. Falei para ele, viu como você sabe fazer o jogo? Você é um gentleman, falei para ele. Isso é ser homem, eu falei para ele. Um homem nunca pode falar que uma mulher é velha. E você está usando de cavalheirismo comigo. Ele falou, não, eu não estou sendo cavalheiro. Não, você está sendo cavalheiro, porque eu tenho 54 anos e eu podia ser a sua avó. Tá entendendo? Eu estou falando como vó, eu não estou falando mais como tia, eu não estou falando mais como mãe, eu estou falando como vó. Eu falei, né? Até porque eu sou tia-avó do Cauã, que tem 15 anos. Né? Eu sou tia-avó. A minha irmã tem a minha idade e ela é vó. Então, por que eu não seria a avó daquele adolescente? Né? E quando eu dizia isso para ele, aí ele dizia assim, ele falou assim, e eu falando de tudo que ele tem, e tem mesmo, mas não consegue se ver, né? Quando eu falei assim, se eu, essa velha aqui, falei para ele, consigo ver tudo isso, você acha que as meninas não estão vendo? Ele falou, não, imagina. Eu falei, não, filho. Eu falei, eu vou cantar uma musiquinha para você. Usa o que você tem para ganhar alguém. Deixa Deus te usar. Eu falei assim, se você soubesse o que você tem, você ia ganhar muita gente para Jesus. Né? Aí, por que eu falando sobre as vós? E eu vendo o papel das vós, né? O quanto que as vós, e a Cris falou aí da avó, o quanto nós podemos influenciar. E aí eu canto também para as vovós aqui presentes, que eu poderia ser uma, pela idade eu poderia ser. Tá entendendo? Né? Então, quer dizer, eu tô pondo o pé nos 55, né? Mas as vovós de hoje são diferentes das vovós de 30, 40 anos atrás. Tá entendendo? Então, por que as vovós de hoje não usam disso para influenciar os netos e os filhos? Né? As vós, as tias, a Vilma falando como tia. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não jogando somente a responsabilidade para os pais. Hoje nós temos também essa abertura de consciência que toda criança é nossa responsabilidade. Todo adolescente também é nossa responsabilidade. Não precisa ser efetivamente meu filho. Tá entendendo? E eu brinco com os meus sobrinhos, né? E o meu sobrinho neto, o Cauã, já é a terceira geração. Vocês estão entendendo? E ninguém faz diferença, acha que ele é meu sobrinho direto. Não, ele já é terceira geração. Né? E é o meu sobrinho. Né? E faço de tudo para poder fazer ele se envolver com as coisas de Deus. Poderia não achar que não era minha responsabilidade. Não importa, é minha responsabilidade. A Vilma falando com o sobrinho, né? A Cris falando da avó. Qual é o nosso papel dentro da nossa família? Eu não tenho filho, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade, gente. A gente pegar e explicar. Pastor, pode falar, Cleide.
Paz, boa noite. Bom, vamos lá. Eu preciso falar assim, muito que tem tudo a ver. A senhora está falando nesse momento das avós, os avós em si, né? Mas eu trabalho, né, como doméstica e eu sou diarista, então a cada tempo eu estou dentro de um lugar. E há um tempo atrás, há um mês mais ou menos atrás, uma pessoa quis que eu fosse lá, né, prestar os meus serviços e eu fui. De início eu não queria ir. E eu não entendia, porque eu não queria ir, assim, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, que gente chata, já estava meio chata ali, porque a gente já tinha combinado valores, enfim, a pessoa insistindo, eu falei... E aí eu entendi que Deus falava para mim, vai. Eu falei, amém. E eu fui. Chegando nesse lugar, estou eu lá fazendo meu serviço, graças a Deus, aquela coisa toda, a senhora está falando, né? E quem nós somos, né? Como tias, avós e mães e tal. E aí eu fui para esta casa. Chegando nesta casa, tinha uma menininha de 4 aninhos de idade. Muito inteligente. E aí ela começou a falar assim, aí eu comecei a fazer amizade com ela. Conforme eu fui mexendo na casa, e ela meio assim, tipo, quem é essa pessoa aqui na minha casa, né? Na casa da minha avó, ela estava na casa da avó. E aí eu tô limpando, fazendo o meu serviço, aquela coisa toda, e ela me observando. E eu fui ganhando a confiança dela, e a gente começou a conversar. E aí a gente conversando aquela coisa toda assim, ela falou assim para mim assim, aí ela brincando, foi lá para a sala e eu já estava limpando a cozinha, ela voltou e falou bem assim, você não está ouvindo? Aí eu falei, não, ouvindo o quê? Aí abaixei o celular, porque eu estava ouvindo um louvor, aquela coisa toda, aí eu abaixei o celular, falei, ouvindo o quê? Você não ouvindo? Olha as risadas, olha a gargalhada que a Arlequina tá dando. Na hora eu falei, ai, crianças, né? Oh, meu Deus. Mas, e aí ela voltou de novo. Você não tá ouvindo? Olha como eles dois estão rindo. Olha a gargalhada que eles estão dando. Pastor, ela falava assim. Aí eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui, né? E tô aí continuando o meu serviço. Eu falei, menina, e não é que... Não, eu não tô ouvindo muito. Mas você tá ouvindo? Tô. Enfim, o que eu quero dizer em relação ao que vocês estão falando, e é muito sério, porque eu tenho uma filha de 7 anos, o que acontece? Essa criança, ela vai dormir 4:30 da manhã, todos os dias, tá? Porque ela tem um celular, e naquele celular, ela tem acesso ao TikTok e a outros, né? E ela... segue, um vídeo vai puxando o outro, um vídeo vai puxando o outro, um vídeo vai puxando o outro, um vídeo vai puxando o outro. Eu digo isso porque a minha filha, eu não vou dizer que a gente não tinha TikTok no celular. Mas aí eu comecei a prestar atenção no que um conteúdo ia puxando o outro, e aí ninguém tem mais, desinstala, não dá para ter, glória a Deus, acabou. Mas essa menina falou, e aí eu fazendo amizade com ela, pastor, e ela ia falando, e ela começou a falar para mim que namorar era muito bom, 4 anos de idade. Que namorar era muito bom, que ela iria namorar com um sorvete, que ela estava tomando sorvete, ela perguntou se eu queria, eu falei, eu vou tomar só um pouquinho do sorvete. Aí ela pegou, me deu um pouco, e eu ali, ela falando assim, quando eu crescer, não, eu vou namorar com sorvete. Eu falei, e porque namorar é muito bom. Aí eu falei assim para ela, e quem te disse que namorar é bom? Você sabe o que é namorar? Aí ela falou assim, eu sei, tia, porque eu já vi o homem namorando com a batata frita e o hambúrguer. Eu pasmei, eu falei, não, mas aí a maldade já veio? Não. Tá? E aí eu comecei a orar ali pelaquela menina, brincando ali com ela. Eu falo isso para vocês e a minha carne treme, porque é muito louco isso, quando as pessoas não prestam atenção. A gente acaba aqui no meio de tantas outras coisas, mas eu fiquei passada, como a senhora fala, o quão bombardeado as crianças estão sendo, os jovens também.
E eu fiquei ali horrorizada vendo aquilo tudo, e eu orei muito, orei muito, pedi para Milena orar também, lógico que eu não falei para minha filha, mas eu falei, filha, ora por essa menininha, ela é uma amiguinha, tal. E a gente começou, e conversei com uma outra pessoa e falei, pessoa, pelo amor de Deus, adota aquela criança, você mora de frente, adota aquela criança, tal. E, enfim, está sendo cuidado assim, a pessoa está orando, aquela coisa toda, mas o que eu quero dizer é isso, sabe? E eu, como uma pessoa que entra nas casas, a gente vê coisas assim que vocês nem imaginam, de jovens presos dentro dos quartos com esses jogos de videogame, um pior que o outro, de escalpelar, arrancar a pele de animais, e eles estão ali brincando, achando que aquilo é um jogo. Mas a gente sabe quem nós somos em Jesus. Então, quando a gente está dentro dessas casas, eu, Gleide, então eu observo muito isso, sabe, pastor? Então, como a senhora falou agora, quem nós somos? Quem nós somos? Não é verdade? Qual é o nosso papel, já que entendemos, né? E eu olhei para aquela situação daquela menina, me assustou assim, porque uma coisa é você saber um assunto, outra coisa é você estar dentro do assunto, e eu, olhando pelaquela menina, sabe, a menina, eu falei para a pessoa, eu falei, a infância dela está sendo toda roubada, porque ela fala perfeitamente, ela não erra o português, ela conversa com o celular como se ela fosse uma youtuber, né, que chama, como se ela fosse uma youtuber. Então ela fala coisas de adulto, ela canta músicas de adulto, ela dança como adulto, e as pessoas adultas da família acham aquilo bonito, meu Deus, é desesperador. É desesperador, entendeu? Eu vi isso 4 anos de idade. Agora a gente vai ver que lá na frente, esses 4 anos de idade dessa menina, como vai ser a infância dela, a juventude dela. E, enfim, eu fiquei assim, passada. A gente tem que prestar atenção de fato e nos colocarmos, né, ficarmos atentos, sim. Era Muito isso. bom. Obrigada. Muito bom, Leide. Quando eu falo que vocês participam, porque aqui não existe o pregador, aqui não existe o sabe tudo, né? Eu conduzo aqui, né? Caso tenha alguma pergunta, algumas coisas assim, a gente responde, enfim, eu estou aqui com esse papel. Mas é um aprender com o outro. A Gleide falando sobre isso, eu fico imaginando o privilégio que ela tem de entrar dentro das casas e ver o comportamento de famílias diferentes, né? E cada família, cada família é uma família, gente, né? Inclusive a sua é única, a minha também é única. E cada um tem os seus costumes, né? Só que quando a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo, né? Você fala assim, né? Você não está enxergando isso? Você não está vendo que isso está errado, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Porque as crianças estão doentes, né? As crianças estão doentes. E só que ninguém está prestando atenção. Está sendo roubado das crianças, como diz aí a Gleide com muita propriedade, a infância. É bonitinho eles parecerem e falarem como adulto. Ei, mas você tem a vida toda para ser adulto. É muito bom quando você encontra uma criança que ela é infantil. Você acaba conhecendo muitos adolescentes às vezes, de 14, 15 anos, que eles são infantil. E não tem nada de errado. Brinca de boneca, está entendendo? Meninos inocentes, está entendendo? Inocentes, quando eu falo, não tem aquela malandragem, né? E você fala assim, e está errado? Não, está tudo bem. Todo mundo tem tempo para ser adulto. Vai ter todo mundo vai virar adulto um dia, né? E é muito lindo ver as meninas brincarem de boneca, né? Andarem com boneca, tá entendendo? Mas então essa motivação das meninas andarem com bonecas, né? E às vezes você vê umas moçona, aparentemente moçona, mas tem ali 10, 11 anos, mas tem corpo de 16 e 17 e estão com boneca.
Que bom que enquanto elas estão brincando de boneca, e deixa elas brincar de boneca, sem querer segurar e sem querer empurrar para frente. Uma das coisas mais erradas, deixa eu deixar claro aqui para vocês, inclusive, e agora falo enquanto psicóloga, quando eu falo também de não segurar eles na infância, as pessoas chamarem crianças já de 3, 4, 5 anos de meu bebê. Não para de chamar de meu bebê. Não é bebê. Tá? Uma criança de 4, 5 anos, ela não é bebê. E tem gente que tem filhos de 9, 10, 11, 12 e continua chamando meu bebê. A gente, por sinal, a gente queria que tivesse dentro da nossa barriga. E a gente fica enganando a nós mesmos que eles são bebê. Eles não são bebê. E nós não devemos tratá-los como bebê. Vem, meu bebê. Né? Não faça isso também. Isso não é positivo. Nós não devemos segurá-los lá na fase de bebê, porque eles precisam crescer. Mas a gente não tem que empurrar eles também, fazendo eles ter acesso a conteúdos que não é idade, porque aquilo vai confundir a cabeça deles, vai despertar coisas neles que o corpo deles e a cabeça deles não está preparado para poder lidar. Ainda não. Né? Então, nós não devemos adiantar e nós não devemos retardar. Mas como fazer isso? Cada família, uma família, cada pai, cada mãe, uma realidade, cada filho. Mas, quando eu falo de uma geração doente, gente, e falando desses últimos tempos, porque quem vai pegar o caldo grosso vai ser eles. Eles vão pegar a parte pior da história. As coisas não vão melhorar, gente. As coisas vão piorar. Então, falando até, inclusive, acerca do suicídio, né, por conta que estamos aí, dia 10 de setembro, hoje comemora-se efetivamente contra o suicídio, eles trancados dentro dos quartos, né, como diz aí a Gleide com muita propriedade, tendo acesso a essas estimulações. Meu Deus do céu, o que vai ser dessa turma? E não é só falar contra o suicídio, não é questão contra o suicídio, mas o que nós estamos dando de qualidade de vida para nós mesmos e para eles. Como eu dizia há umas reuniões atrás, quantas vezes nós promovemos coisas, estar com eles, de repente, no parque. Vai lá na praça lá da sua casa, lá, tá entendendo? Uma praça, vai lá em algum lugar, mas estando com eles, pelo menos 2 horas na semana, 2 horas de qualidade com eles, sem celular. Olha, eu não estou falando muito, 2 horas na semana. Né? Mas, gente, eles não têm contato. Eles não têm família. Por que eles não têm família? Porque está todo mundo no celular. Mas eu sou uma voz profética para esse tempo. Mas não sei se as pessoas vão me ouvir. Está entendendo? Eu só falo. O ouvir não depende de mim. Mas, se vocês... Pode falar, Tati. Paz, gente. Boa noite. Pastora, dentro desse tema, me fez lembrar da célula que eu e minha irmã tínhamos, né? 2 anos, a gente ficou com células de adolescente. E a gente tinha meninos, meninas, né? E eu e minha irmã fazíamos vários eventos com eles. E um desses, até eu pegar uma certa confiança, porque a gente sabe, né? Nem todo mundo a gente traz para dentro de casa. E aí eu falei para eles, bom, agora vocês vão conhecer a minha casa. Por quê? A célula era na comunidade. Algumas pessoas conheceram, que foram participar de alguns eventos, porque a minha irmã ficava com a célula de crianças e depois ela veio me ajudar com a célula de adolescentes, porque essas crianças se tornaram adolescentes, né? E aí, uma vez a gente trouxe eles aqui para casa, fizemos almoço e um bate-papo com eles. E por eles viverem aquilo apenas, né, dentro de uma comunidade, as coisas na comunidade, eles, quando chegaram aqui na minha casa, falou assim, nossa, eu não achei que você morava assim. Nossa, como é diferente a sua casa. Eu falei, mas como assim? Ah,
eu pensei que você era relaxada. Eles falaram bem assim, tipo, porque eles estavam acostumados com casas mais relaxadas, entendeu? E aí eu falei assim, aí eles falaram assim, nossa, Tati, como a sua casa é bonita. Foi uma das coisas que eu vi o quanto que às vezes, quando eles ficam só naquilo, a mente deles ficam fechada para aquilo. E aí eu falei assim, vocês também podem ter uma casa bonita e ter uma vida legal. Porque eu e o tio Silva, a gente trabalha para isso, a gente estudou para isso e a gente trabalha para isso. Para ter uma casinha melhor, para ter um futuro melhor. Entendeu? Então, dentro da minha casa, eles viram uma realidade que eles não tinham. Vem cá com a mamãe, vem cá. Eles tinham uma realidade que para eles, tipo... E, gente, nem é tudo isso, sabe? É uma casa bem pintada, com umas molduras de gesso, né? Que a gente trabalhando, a gente consegue. Mas para eles era uma realidade diferente. É uma casa caprichada. Tem capricho, entendeu? Já tem carinho. Tem capricho. Isso, tem carinho. Então, aí naquele dia a gente almoçou, a gente chupou sorvete, vem, pega a chupeta e vem. E foi isso que me marcou neles, né? Vem no colinho, vem, pega a peta. Desculpa, gente, tá vocês estão entendendo aqui, né? Ela quer mandar em mim. Estamos em casa. Ela tá querendo mandar em mim, gente, vocês estão entendendo? Isso, tranquilo, faz parte. E aí eu vi o quanto é importante isso. E a gente começou a tirar eles, fazerem algumas coisas com eles. E aí, sabe quem se incomodou na verdade, gente? Por incrível que pareça, a família. Eu tive pais que proibiram de ir. A minha tia, uma vez, me ligou e disse para mim assim, se a Nayara estiver dentro da sua igreja, pede para ela se retirar. Eu tive que ir lá com a minha prima, com a amiguinha dela, porque era de outra minha tia é de outra denominação. Eu fui lá e falei assim, Nayara, Fia, eu sei que você gosta daqui, mas a sua mãe é autoridade, eu não posso ir contra a autoridade dela, então você vai ter que se retirar da igreja. Ela falou, minha mãe te ligou, eu falei, sua mãe me ligou e pediu para que você saia daqui, porque aqui é porta larga. Pastora, depois de alguns anos, a minha prima engravidou, e quem segurou a bucha? Eu e minha irmã. Então, eu tive avós, eu tive tias que pararam de falar comigo, que falavam para as crianças, se você não limpar a casa, se você não for para a minha igreja, você não vai para a igreja da Tati, parar de falar comigo. Teve vós que até hoje não pararam. E teve adolescentes, eu tenho história, acho que a pastora chegou a conhecer o Luan, que era um adolescente que andava comigo, ele era do teatro. No dia do batismo do Luan, o pai dele falou assim, se você se batizar, você não entra dentro de casa. Hoje, infelizmente, o Luan está no homossexualismo e foi para o candomblé. Então, assim, a nossa luta de célula de 2 anos, tudo aquilo que a gente construiu, foram os próprios familiares, por estarem em outra denominação, desconstruíram. Entendeu? E hoje eu tento conquistar a minha prima. A minha prima é uma adolescente, hoje já não mais, né? Tem 19 anos e é mãe. Foi mãe muito cedo, porque a minha tia não quis que eu discipulasse. Quando tinha célula, ela falou assim, eu não quero a Nayara na sua célula. Eu não quero a Nayara lá. Falei, tudo bem, tia. Tudo bem, a senhora é quem manda nela, jamais. Eu vou desobedecer a senhora, mas a senhora está falando que não quer. Mas depois que o caldo entornou, né, entornou, quem teve que resolver fomos nós, eu e minha irmã. Né? Então, por exemplo, hoje com a Charlotte, pastora, dentro desse tema que a senhora colocou, geração, orar pela geração, eu senti muito de fazer o quê? Não pode, Xaxá. Eu senti muito de fazer o quê? Eu oro por ela, mas eu estou fazendo uma oração profética e estou falando para algumas mães. A gente orar e começar a profetizar que eles vão viver coisas inacreditáveis nas escolas a partir de agora. Não só os adolescentes, as crianças maiores, mas eu oro para que, através da Charlotte, já comece a haver curas, prodígios, porque a mãozinha dela e o pezinho dela vai chegar onde eu não consigo chegar. Entendeu? Sim. Então, eu falei para minha amiga, né, a Leide, que nós somos muito amiga, faz isso com a Esther voltou para a escola, faz isso com ela. Aí eu vejo, a Manu tá indo para a escola, né? Você unge a Manu, e aí você vai profetizando também, porque ela vai conseguir alcançar lugares onde a gente não consegue entrar. Então, a Charlotte, ela já está conhecendo. Ela gosta muito daquele louvor, meu Deus é um Deus grandão.
E ela fica grandão, grandão. Aí o Silvio, isso, grandão. É isso mesmo. Então ela já está conhecendo Deus dela como grandão, né? Isso, grandão. Fala, grandão. Então, pastora, é isso. Também, a gente aqui, como quadrangular, estamos fazendo um trabalho que às vezes tem outra denominação que não está. Mas a gente só queria ser respeitado. Eu falo isso porque eu vivi isso 2 anos. A gente é sério, a gente é porta larga porque bastante gente entrar, entendeu? Mas a gente trabalha sério, pô. Então deixa a gente trabalhar, deixa a gente ajudar, né? Se na sua igreja não tem espaço para o seu adolescente, para a sua criança, deixa a gente ajudar. Então, é isso, pastor. Eu queria muito falar desse foco da oração, porque eu estou envolvendo outras mãezinhas para a gente fazer isso. Eu quero que ela comece a viver. Se tiver alguma criança doente que precisa de uma cura, que precisa de algo, que viva isso. Tá bom? Era isso, pastor. Fantástico, fantástico, fantástico. Quando eu digo como eu cresço com vocês. De verdade, eu cresço. E eu sei que tem muitos aqui que crescem ao ouvir um ou outro, Deus usando. Deus quer usar, gente, a sua vida. Quando eu brinquei com o meu adolescente, deixa Deus te usar. Usa o que você tem para ganhar alguém. Usa o que você tem. O que você tem. Está entendendo? A Tati falou aqui da célula, como que poderia ser alcançado. A Gleide aqui falando das casas onde ela vai trabalhar. Você está entendendo? Quem sou eu nesse processo? A Cris falou da avó, né? Da influência da avó, e ela lembra, eu falei aqui, ela lembrou da avó, né? Que veio com esse tipo de discurso, a Vilma falando aí do sobrinho, queridos, e aí a Tati falando também sobre crianças que não era filho dela, e ela está tentando ajudar, e eu digo mais ainda, falando da nossa igreja, e a gente vai tendo recursos, vamos dizer assim, para todas as gerações. Não são muitas denominações, eles não têm nem noção do que nós estamos falando, gente. Sabe nem do que nós estamos falando. Só que se nós que estamos aqui, alertas, estamos vendo, eu falo os nossos, quando eu digo nossos, da igreja e familiares, nós estamos vendo as nossas crianças e adolescentes se perderem diante do suporte que nós damos. Vocês imaginam ainda os demais? Meu Deus do céu! E eu sei que o Senhor vai usar, como diz a Tati, a Charlotte para alcançar a geração dela. Mas para isso ela tem que ser cheia do Espírito Santo, porque a geração dela vai ser uma geração muito complicada, né? Porque são pais muito complicados. E aí nós vamos reproduzindo, né? E eles vão se tornando cada vez mais problemáticos, mas quem vai lidar com eles? É a Charlotte lidando com a geração dela, né? E assim vai, o Enzo aí lidando com a geração dele, né? Então, e aí? Quem é a geração? É uma geração de 5, 6, 7 anos que já está lidando com pornografia. Na minha época, eu posso chegar a dizer que não tinha uma criança de 5 anos lidando com pornografia. E hoje eles têm acesso. E os familiares não estão vendo o quanto eles estão com a mente contaminada. E isso vai vir lá na frente, como é que eles vão conseguir lidar com tudo isso, gente? Eu quero que você ore, que você tenha essa consciência. Semana que vem nós vamos continuar com a geração que ora, né? E quero falar também para vocês estarem até falando do evento que a gente vai fazer dia 1º e dia 2, né? Que é o alinhamento, um alinhamento para poder discernir os sinais das coisas que estão acontecendo. Fica ligado, você precisa entender. Você precisa entender o que está acontecendo. No último Inside, foi falado acerca do Shemitah. Começamos Shemitah dia 7 de setembro e vai até dia 22 de setembro. Gente de Deus, presta atenção nesse ano. Presta atenção até 22 de setembro as decisões que você tomar. Quem teve no Inside aprendeu. Agora, dia 1º, dia 2 de outubro, nós vamos tocar levemente em alguma coisa
apesar da Daphne já estar vindo falando a mensagem dela falando acerca de alinhamento, né? Alinhamento do quê? Dos tempos, como entender os tempos, tempos proféticos. Ela vai vir falar sobre isso. Mas fica ligeiro, gente, sai do raso. Pelo amor de Deus, sai do raso. Vai para um nível mais profundo. Esses dias, na quarta-feira profética, o Felipe falou acerca de quando Pedro pegou e Jesus perguntou: quem você acha que eu sou? E ele falou: tu és o Cristo. Ele saiu do nível do conhecimento para o nível da revelação. Vocês estão entendendo? Conhecimento é uma coisa, a revelação é outra. São níveis de intimidade. Pelo amor de Deus, sai do raso. Sai do raso. Nós temos que ir para águas mais profundas. Nós temos que entender os sinais dos tempos. Nós temos que preparar essa geração para lidar com a sua geração, com a geração deles, com a geração de muita gente que vai se matar, muita gente que vai entrar nas drogas, com esse sexo livre, muita gente grávidas com 14, 13 anos de idade, muito aborto. Meu Deus do céu! Capacita as nossas crianças, pelo menos aqueles que o Senhor trouxer nas nossas mãos, para que eles possam estar prontos a lidar com a geração deles. Bom, enfim, gente, o horário aqui já foi, né? Entrei atrasada, mas eu não quero atrapalhar a noite de vocês, que nós temos a próxima sexta-feira, nós vamos falar acerca da geração que ora. Leve a sério, unge os seus filhos, unge aqueles que você conseguir ungir, não somente unge, explica, não adianta falar não pode, fala por que não pode, fala, você acha que Deus está nesse negócio aí? Quem você acha que está aí? Deus? Com essas palavras, você acha que é Deus? Uma coisa que eles têm muito temor, eles são muito concretos. Assim como eles acreditam no diabo, eles acreditam em Deus. Assim como eles têm medo do escuro, se você falar que o Espírito Santo está ali, eles acreditam. Só que fala-se muito de demônio e fala pouco de Espírito Santo. Nós temos que promover o Espírito Santo e não os demônios. Eles não têm que ter medo de demônio. Eles têm que entender, ó, o Espírito Santo está aqui dentro da nossa casa. O Espírito Santo está com você. Né? E igual a Tati falou, eu falo porque eu falava muito para o meu filho. Meu filho hoje tem 28 anos. Mas eu dizia para ele, quando chegar na hora da prova, fala para o Espírito Santo te ajudar a lembrar. Na hora da prova da escola, o Espírito Santo te ajuda a lembrar. Né? Mãe, hoje tem prova, ora por mim. Mãe, hoje tem prova, ora por mim. Gente, é cultural isso. Eu não tenho que falar para o meu filho ir para a igreja. Vocês estão entendendo? Ele casou, ele vai para a igreja se ele quiser. Hoje, mas eu ensinei ele lá atrás. Mas eu não ensinei que você tem que ir para a igreja. Eu ensinei os princípios de Deus na vida. Está entendendo? Eu não tenho que estar na barra da minha saia, nem me seguir. Ele tem que seguir Jesus porque ele ama Jesus. Então, quando eu falo para não tem esse negócio de não tem que nada. Tem que explicar. Mas as pessoas não querem explicar. Isso é discipular, como diz a Tati. Isso é trazer consciência. Isso é trazer autorresponsabilidade. Você acha isso certo? Você que sabe. Você acha que isso... Olha, você decide a sua vida, você veja com quem você anda, até dentro da igreja. Presta atenção nas companhias. Está entendendo? Não é porque está dentro da igreja que é boa companhia. Tem muita gente tóxica dentro das igrejas, gente fofoqueira. Você está entendendo? Até dessas pessoas a gente tem que fugir. Não é só porque está dentro da igreja, não, que está tudo bem. Nós temos que fugir dessas pessoas. Gente que acha defeito em tudo, critica tudo. Sabe? Você fala, sai fora. Eu estou bem, você vem me contaminar, você viu o que Cicrano fez, você viu o que o Bertrano deixou de fazer. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não estou cuidando nem da minha. Dou conta de cuidar nem da minha, você vem me falar da vida de Bertrano? Você viu o casamento de Bertrano e eu aí com o casamento de Bertrano? Ou se eu não puder ajudar, me deixa. Quero nem saber, de verdade não quero nem saber. Olha, vamos orar, é mentira, é fofoca. Vocês estão entendendo? A gente tem que identificar os haters, como diz a Cris, dentro da igreja. Gente tóxica,
gente que vem trazendo conversa, gente que vem falando do casamento dos outros, gente que vem falando, não recebe não, querido. Não recebe, se guarde, se guarde. Quantas pessoas falam isso? Gente, desculpa aí, eu não tenho tempo de cuidar nem da minha vida. E, gente, não tenho mesmo, tá? Vocês estão vendo aí que eu estava esquecendo de abrir aqui, porque eu estava em outra reunião. Não dou conta de cuidar nem da minha. Tá entendendo? Não dou conta. Eu não vou ficar cuidando da vida de ninguém. Com conversa, confabulando, que não devia fazer assim, devia fazer assado. Ele que sabe se fez ou não fez. Se eu tiver que falar, eu falo na cara. Se eu não falar na cara, também eu não falo nas costas. Entendeu? Se eu falar, eu falo para você, se você me perguntar ainda, tá entendendo? O que eu devo fazer? Caso contrário, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Tá entendendo? Mas tem gente dando pitaco na vida dos outros, sabe? Definhando a fé, trazendo assunto nada a ver. Então, tem muita gente tóxica. E nós temos que tomar cuidado. E com quem os nossos amigos andam, nossos filhos andam, filhos e tudo mais, e com quem nós também andamos e ouvimos. Porque tem gente que destrói a nossa fé, destrói o nosso humor. É gente tóxica. E não se engane que porque está dentro da igreja não é tóxico. Você vê malignidade, você vê a pessoa está querendo contar coisa. Você viu o que você viu. Está entendendo? Não deixa, querido, não deixa. Eu estou falando por causa dos últimos tempos. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração em Deus. Guarde a sua família. Não se deixe corromper. Não se permita, tá? Que você não faça parte da estatística daqueles que se esfriaram, mas sim daqueles que estão vivendo o avivamento. Né? Mas deixa eu orar aqui para a gente poder encerrar, porque já estourou aqui, faz muito tempo orar. Mas gratidão por todos vocês aí que participaram, tá bom? Gratidão de verdade, abrilhantaram aqui, mas a semana que vem a gente vai continuar falando sobre a geração que ora. Hoje falamos acerca da geração que ora, o quanto nós devemos orar por esta geração, seja de sobrinho, de neto, de vizinho, eles são nossa responsabilidade. Deixa eu orar aqui para a gente poder fechar aqui. Obrigado por vocês estarem aqui de coração. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por cada um que nesse horário está aqui conosco. Senhor, essa conscientização do Teu Espírito Santo sobre o nosso papel, Senhor. Papel, ó Deus amado, de adultos maduros, mas nós já vivemos o nosso tempo. Senhor, agora nós temos que viver o tempo de ajudar essa turma que está chegando, ajudá-los a não fazerem escolhas erradas, a não se perderem dentro de si mesmo. Um dia eles serão adultos, ó Deus, e nós vamos ter evitado deles terem passado por muitas coisas, se o Senhor nos der sabedoria, se nós tivermos aberto a sabedoria. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus amado, estar abençoando cada um que esteve aqui, Senhor, dando sabedoria. Eu preciso de homens e mulheres valentes, que, Senhor amado, me ajudem a cumprir a Tua voz profética. Senhor amado, mostra quem são essas pessoas na minha vida. E, Senhor amado, em nome de Jesus, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e eles vão marcar essa geração de pais e geração de filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor amado, a começar da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, amores, beijo. Vou fechar aqui, tá? Porque já estourei o horário. Não vou nem falar obrigado nome a nome aqui, porque eu estou vendo aqui. Gratidão a todos vocês por estarem aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê sexta-feira que vem. Aguardo vocês também aí. Deixa eu colocar aqui, né? Eu aguardo vocês também no dia 1º e dia 2. Fiquem atentos aí às promoções que nós estamos soltando, tá bom? Beijo, gente. Ai, que delícia! Alice, como você tá linda! Ô, coisa fofa! Te amo!